Bem-vindos a mais este Floripa em Foco do Sintesp, hoje com o secretário de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual Catarinense, o bacharel em Direito, servidor público, Volney Schucker. Boa tarde, Volney, tudo tranquilo? Meu boa tarde, meu boa noite para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, enfim. Isso, porque o Floripa em Foco vai estar postado brevemente no www.sintesp.org.br para você assistir de acordo com a sua disponibilidade. Está tudo bem com a reforma administrativa? Estão conversando com os deputados, finalmente, sobre esse projeto do governador catarinense, que finalmente foi enviado depois de 6 meses de elaboração, com 45 dias de prazo para os deputados aprovarem. Está tudo bem com a conversa com os deputados, Volney? Essa semana nós tivemos 3 audiências públicas com referência à reforma administrativa, mas fundamentalmente ontem, dia 25, nós tivemos a discussão, o debate sobre a extinção dos órgãos, né? Então, os órgãos que vão ser extintos estão a SOL, a Secretaria de Organização do Lazer, o DEINFRA, o DETER e as ADR. E a grande preocupação dos trabalhadores, a grande preocupação que os servidores apresentaram é que eles não sabem para onde vão, não sabem se conseguem manter o padrão salarial, porque a proposta do governo é transformar aquilo que for gratificação, que ele sai de um órgão, tem que recebe uma determinada gratificação e vai para outro que não recebe, e transformar isso em vantagem pessoal nominalmente identificada. Entra na aposentadoria isso? Isso entra na aposentadoria, só que assim, ela congela o salário. Por quê? Digamos que essa gratificação seja de R$1.000, para a gente poder fazer uma conta bem rápida aqui para a pessoa entender. Ela ganha essa VPNI de R$1.000, e ela tem o salário total dela é de 2.000, digamos, só para efeito de conta, ganha 2.000. Então, 1.000 de gratificação e 1.000 de salário. Então, digamos que tenha 10% de reposição salarial. Então, ela vai, teoricamente, ela deveria ganhar, com 10% de salário, ela deveria ganhar R$200 de aumento, certo? E com essa não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É assim, ela ganha R$200 de aumento. Só que esses R$200 são absorvidos pela vantagem pessoal, ou seja, ele continua recebendo os 2.000 e a vantagem pessoal, ao invés de ser 1.000, ela passa a ser 800, entendeu? Então, se tiver outro aumento, a mesma coisa, até zerar aquela vantagem pessoal. E aí, a partir daí sim que ela vai ter o aumento. Então, isso prejudica em muito, né, os servidores, né, que saem de um órgão, vão para outro, e isso pode realmente afetar a vida financeira dos servidores. Essa era uma grande preocupação que estava colocada ontem, e o secretário ali disse que é o que está na lei, eles não podem descumprir a lei. Então, a lei que está sendo proposta para ser aprovada. Não, a lei que existe. Já existe isso? Não, a lei já existe. Toda vez que tu ganha uma vantagem pessoal nominalmente identificada, funciona desse jeito, né? Por exemplo, isso é em função da irredutibilidade dos salários. Então, tu não pode ter um salário menor, né? A partir disso, não pode ter um salário menor, mas o teu salário realmente não vai acompanhar os aumentos que se tem. Então, essa é uma grande preocupação, e ontem a gente debateu isso na audiência pública, né? Nós temos imagens no nosso site da audiência de ontem. Vamos colocar algumas para o pessoal ter noção. Quem é que estava presente nessa audiência pública, Volney? Em relação secretário, quem é que estava na mesa? Estava o secretário da Fazenda? Todos os secretários que foram chamados para a audiência pública
quando se referia ao seu órgão. Então, a mesa era rodízio. Então, cada vez que vinha uma coisa, um assunto, mudava a mesa. E eles foram? Os secretários foram? Alguns secretários foram. Outros nem apareceram perguntas para eles ficarem na mesa, enfim. Porque a grande preocupação era exatamente a extinção dos órgãos. Na Assembleia de ontem, né? Sim, nas outras assembleias, nas audiências públicas, foram colocadas outras questões. Né? Então, assim, essa é uma grande preocupação. O Sintesp tem a preocupação de essa reforma, por exemplo, acabar principalmente com o DEINFRA, né? Essa grande luta que a gente está fazendo, DEINFRA, DETER e SOL. Então, tudo isso a gente precisa estar debatendo. Né? Porque tem secretarias ali, a Secretaria para a Gestão dos Fundos de Previdência, Secretaria de Articulação Interna. Isso, tem várias... a reforma administrativa ela traz uma série de modificações efetivas, né? Agora, o que mais nos preocupa é exatamente essa extinção e o destino dos servidores e o que os servidores vão ser prejudicados, no que os servidores vão ser prejudicados. Né? Ontem eu fiz uma fala, o Antônio fez uma fala, o Antônio Batista fez outra fala em relação a essas preocupações. Né? Tiveram pessoas que fizeram falas especificamente das ADRs, que vão desaparecer. E as secretarias regionais de saúde, como é que vão ficar? Vão junto com as ADRs? A reforma administrativa tem uma parte que a gente está discutindo, debatendo com os deputados, que o governador pode, a partir daí, fazer por decreto determinadas mudanças. E tal. Aprovado esse pacote? Se for aprovada a reforma administrativa do jeito que está colocado ali... Num canetaço? Com um decreto, então não precisaria passar mais pela Assembleia Legislativa. Acho que essa parte, acho que não passa assim, do meu ponto de vista de avaliação, mas está lá, né, na reforma, a gente não pode desprezar que isso possa acontecer. E de qualquer forma, o Sintesp e várias outras organizações sociais estão visitando os deputados, né? Cobrando deles uma posição em defesa dos direitos. Em defesa dos direitos dos servidores e em defesa do direito do cidadão, porque toda vez que tu mexe com o serviço público, tu está mexendo diretamente com o cidadão, né? Então, a gente entende que o serviço público serve para atender a demanda do público, em geral do público mais pobre, mas também de todo o resto da população, né? Então, você pode ter, como ganhou o governo do Estado, tem o direito de fazer a reforma administrativa para administrar daquela forma que ele pensa. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma empresa, né? Não é uma empresa que o dono faz do jeito que bem entende. Não, tem determinadas coisas que são constitucionais e a gente precisa obedecer à Constituição. Então, essa discussão que a gente está levantando em relação a essa reforma administrativa que o governo está propondo. E que levou 180 dias para elaborar o projeto apresentado na Assembleia. E pediu regime de urgência para aprovarem em 45 dias. Estão negociando com os deputados para quebrar essa urgência? A gente fez o pedido, mas até agora não evoluiu porque o argumento do governo é que eles estão deixando de economizar 10 milhões de reais ao mês, e por isso o pedido de urgência. Eles justificam dessa forma e tal. Mas a gente entende que essa reforma, da forma como está colocada, ela não ouve, não escuta, não para escutar os servidores públicos, né? O sindicato não foi chamado para isso em nenhum momento, né? Nem no momento de transição, nem a posteriori do momento de transição, ou seja, não foi escutado efetivamente. A gente só se fez escutar quando a gente participa pela audiência pública, né? E, ao mesmo tempo, não foi escutado os servidores, de modo geral. Porque, por exemplo, no caso da saúde, os servidores das regionais de saúde, né, eles deram uma verdadeira aula para o próprio secretário, né, porque a impressão que se teve é que o secretário não fazia a menor ideia de como é que funcionava a máquina administrativa e
em especial a questão da saúde. Então, é bem provável que as pessoas do governo se sensibilizem, mas isso não é garantia de que vão se sensibilizar. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro mobilizando os trabalhadores, discutindo, fazendo esse debate, para que os deputados, então, possam fazer as correções dessa reforma para não prejudicar nem o serviço público, nem o servidor público. Eu acho bom a gente recapitular aqui, Volney, uma coisa que o Antônio, presidente atual do Sintesp, falou várias vezes aqui no Floripa em Foco, de que essa economia de 10 milhões de reais não chega bem a ser 10 milhões. Não, porque mas só não o teto só salarial que foi ampliado come 6 milhões. Tem uma série de questões, mas principalmente o seguinte: o governo do estado diz que vai economizar em torno de 10 milhões, mas ele não apresenta a planilha de onde é que vai ser essa economia. Se essa economia cortar cargos comissionados, para nós tudo bem. Não é o fato, né? Mas nós até concordamos com isso porque tem um monte de cabide de emprego de verdade, né? Que são verdadeiros cabos eleitorais que estão colocados ali não se sabe para quê. Mas o fato concreto é que o que a gente está vendo na prática é coronel da PM assumindo, coronel general do Exército, general não sei, mas capitão, os quadros do Exército, da PM, da Polícia Militar e tudo para ocupar cargos em vários postos, como por exemplo o IMA, como por exemplo Instituto do Meio Ambiente. Instituto do Meio Ambiente, como por exemplo, entende? Então esse tipo de coisa, assim, como assim economia? Se traz se ao invés de pegar um técnico da casa, pega esse pessoal aí para fazer administração. Então ela é bastante duvidosa essa. O Estado teria que pagar o salário desse pessoal que ele chama, pagar o salário que eles já recebiam na corporação? Ou recebem o salário do Estado, mantém o que eles têm e recebem do Estado. Recebem por estar ocupando aquele cargo. Duplo? Duplamente, sim. Bom, isso aí ainda vai dar panos para manga, né? A gente vai acompanhar o trâmite do projeto da reforma administrativa com o Sintesp aqui no Floripa em Foco. E antes de fecharmos, Volney, você está acompanhando aí a reforma da Previdência, né? O trâmite da reforma da Previdência. Finalmente foi escolhida a comissão que vai apresentar o projeto, elaborar o projeto. Como é que anda essa discussão da Previdência? O projeto já foi enviado faz tempo, muito tempo, já está sendo discutido, Ele já está debatendo, já está na história da Comissão de Constituição e Justiça. O governo tem oferecido aos parlamentares liberar 40 milhões em emendas para cada deputado. Não é dar pessoalmente para cada deputado, é liberar emendas. Liberar emendas que o deputado que sejam propostas cumpridas, né? por eles, né? Uhum. Cumpridas, propostas pelos deputados e tal, liberados nesse sentido, né? Já teve outras conversas de corredores que liberavam em espécie, né, para os deputados, né? Mas se a gente descobre uma coisa dessa, o escândalo está feito. É a Rádio Corredor que informou isso. Né? A gente não pode confirmar a veracidade. Não, mas a proposta de liberar a emenda foi feita praticamente em público. Né? Essa negociação está sendo acompanhada pela imprensa e tudo mais. Então tudo isso está colocado. Né? Se essa emenda fosse... se essa emenda constitucional que traz a reforma da Previdência fosse boa, ela atingiria de fato os de cima e não os de baixo, né? Então eles querem fazer uma reforma da Previdência que mantém os privilégios e prejudica os trabalhadores. Nós não temos a menor dúvida de que essa reforma da Previdência só tem um objetivo, que é dar mais dinheiro para os banqueiros e tirar esse dinheiro da população mais pobre. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo, sempre ainda, mais do mesmo. Né? Essa história de transformar
a previdência solidária, em que uma geração cobre a previdência da outra, e transformar em previdência privada, vai ser transformada em capitalização, o que significa dizer que acaba com o sistema de solidariedade entre as gerações, entre os trabalhadores, e passa a ser uma poupança individual. E aí tu não tem a menor garantia de resgate dessa poupança individual, além do que o financiamento da saúde, o financiamento da assistência social, da seguridade, da seguridade como um todo, acaba aumentando o rombo que o governo vai ter que cobrir. Enfim, tudo isso colocado, a gente tem que dizer o seguinte: a própria CPI da Previdência já demonstrou que não existe déficit na Previdência e que, sim, precisa-se cobrar de quem nos deve esse dinheiro e fazer com que essa Previdência seja mantida com seu atual formato. O seu formato de solidariedade entre as gerações, e a gente discutir, debater bastante sobre toda essa questão da Previdência, para depois aprovar uma reforma que é tão nefasta, assassina. Eu já falei isso aqui e volto a repetir, porque no futuro as pessoas vai acontecer como está acontecendo no Chile, onde os idosos começam a se matar em função de uma reforma da Previdência que aconteceu no Chile há 30 anos e que transformou o regime de solidariedade em seu regime de capitalização, e hoje o Chile inteiro discute a possibilidade de voltar a ser um regime de solidariedade. Como o Chile já discutiu a reestatização da rede de ensino, sim, da rede de água que foram privatizadas. Esse Paulo Guedes é fruto dessa escola, do que aconteceu no Chile, né? E a miserabilidade do Chile aumentou barbaramente. Então o Chile já tomou essa vacina e já está querendo se livrar disso, né? E aqui no Brasil a gente, na contramão, 30 anos depois, quer implantar aqui. Pois bem, está todo mundo na rua, os movimentos sociais, os sindicatos, o Sintesp, né, levando para você, telespectador, cidadão, o verdadeiro teor dessa reforma da Previdência. Né? É hora de prestar atenção, se engajar e assistir esse Floripa em Foco com o Vonei Chucre, diretor de comunicação do Sintesp, daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. Uma boa semana, Vonei, tranquilidade. Sabemos que o Sintesp está em processo eleitoral, estão em plena campanha, né? Tranquilidade, beber bastante água e calma, né? Até a próxima semana. Certo.